Essa aula com certeza é a mais importante de todas. Nela falaremos dos procedimentos de trabalhos com eletricidade e equipamentos de proteção individual e coletiva. Usaremos a NR10 de 1978, que trata da segurança em instalações e serviços em eletricidade, para nos orientar. Não confundam NR10, que trata da segurança, com NBR 5410, que trata das instalações elétricas de baixa tensão. Mas sim, uma complementa a outra. A NR10 é muito abrangente e o nosso foco será evidentemente as instalações elétricas residenciais. Mas antes, precisamos entender os riscos que um choque pode causar. Existem dois tipos de choques, que podem ser diretos e indiretos. O direto é quando há um toque em um cabo energizado e o corpo do indivíduo fecha o circuito com outro condutor ou uma superfície naturalmente aterrada, o solo, por exemplo. Ou seja, se você tocar na fase e no neutro ao mesmo tempo, você leva choque. Ou se você tocar na fase e os seus pés ou outra parte do seu corpo estiver desprotegidos em contato com alguma superfície naturalmente aterrada, então também leva choque. Existe uma diferença de potencial entre as superfícies aterradas e a fase. O choque nada mais é do que essa tensão tentando usar o corpo do indivíduo como um condutor. Eu digo tentando porque a resistência do corpo humano é bem alta. Alguns autores falam em 3.000 ohms, outros em 100.000, mas a verdade é que é bem difícil definir, pois cada corpo é diferente, e as condições dele também alteram a resistência. Se estiver seco, a resistência é bem maior do que molhado ou suado. Chega a 100 vezes mais. E se estiver ferido, a resistência chega a ser menor do que molhado. Já a passagem de corrente elétrica pelo corpo, que é a resultante da tensão pela resistência, essa sim é bem definida. De 1 a 10 miliamperes é o limiar de percepção. É aquele momento que você percebe um pequeno choque. O termo popular para isso é formigamento. De 10 a 30 miliamperes, contração muscular intensa. É quando você toma aquele tranco e o corpo já age por instinto e tenta se afastar. De 30 a 80 miliamperes, queimaduras e chance de parada respiratória. Aqui é o momento que não só a corrente é maior, mas a exposição a ela é duradoura, e começa a ficar difícil respirar e as queimaduras começam a aparecer. 80 a 200 miliamperes, queimaduras graves e fibrilação ventricular. Com esse nível de corrente, é o estado mais crítico que o eletrocutado pode ainda estar consciente. As queimaduras são intensas e o coração tem chances de já estar em descompasso. Se a energia não for desligada imediatamente, as chances de ficar vivo e sem sequelas reduzem muito. Por fim, acima de 200 miliamperes, dependendo do tempo de exposição, parada cardíaca. Se não for socorrido imediatamente, a pessoa irá a óbito. Entenderam, pessoal? Não é só o nível de tensão e de corrente no corpo do indivíduo, é também o tempo de exposição àquele choque. Quanto mais tempo a pessoa passa eletrocutada, mais as chances de dano ao corpo. Não estou te mostrando isso para te deixar com medo. Eletricidade é sim perigosa, mas seguindo os procedimentos e usando os EPIs corretos, as chances de levar um choque, para não dizer que são zeradas, são bem prováveis. No item 10282 da NR10 diz que as medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece essa norma, e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. Eu não vejo motivo nenhum para trabalhar com circuitos energizados em instalações elétricas residenciais, então sempre desligue o disjuntor. Beleza, é só ir lá e desligar o disjuntor que eu já posso começar a trabalhar? Não. Tem que seguir uma sequência conforme o procedimento do item 10.5.1 da NR10, que diz: somente serão considerados desenergizados as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo. Letra A. Seccionamento. Desliga o disjuntor. Letra B. Impedimento de reenergização. Avise as pessoas para não tentarem religar o disjuntor e coloque o bloqueio no disjuntor do circuito que você está trabalhando. Esse bloqueio não é muito usado no dia a dia, mas é uma boa prática e recomendável ter esse kit na sua mala de ferramenta. Não é caro, menos de R$ 50 o kit completo, com bloqueador, cadeado, com chaves e avisos. Letra C. Constatação de ausência de tensão. Use um detector de tensão ou um multímetro para testar a tensão.
Letra D. Instalação de aterramento temporário com equipotencialização. Não é aplicável para instalações residenciais. Proteção de elementos energizados existentes na zona controlada. Também não enxergo isso como aplicável, principalmente porque não trabalhamos com circuitos energizados. Instalação da sinalização de impedimento de reenergização. No kit de bloqueio do disjuntor tem esses sinalizadores. Resumindo o item: desenergiza, bloqueia, testa e sinaliza. Depois disso, sim, você consegue começar a trabalhar com segurança. Equipamentos de proteção individual e vestimentas. Nossos principais EPIs para instalações residenciais é a botina de eletricista, que tem isolação de 1000 volts, e os óculos de proteção. Esses dois você deve usar em qualquer situação. Mas existem outros que podem ser usados dependendo da necessidade. Protetor auricular, caso use uma furadeira ou outra máquina que faça muito barulho, por exemplo. Capacete, caso esteja em um canteiro de obras, e luva emborrachada ou que seja resistente, não para evitar choque, mas para que não corte ou fure os dedos com os filamentos dos cabos ou com as próprias ferramentas. Em relação à luva, eu deixo ela assim bem opcional, porque tem gente que trabalha com e sem. Eu particularmente trabalho sem. Se você tem a mão mais fina e se corta com mais facilidade, então use a luva. Em relação às roupas, usem calça e camisa de tecido de algodão. Evitem ao máximo o uso de bermudas, além de inseguro, é pouco profissional. Aliança, anel, pulseira, relógio, colares, isso é proibido, mesmo que não sejam de metal. Isso consta na NR10, no item 10293, que diz que é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Bom, pessoal, eu vou fazer conforme manda a norma. Eu vou trocar esse modelo de tomada antigo por esse modelo mais novo. Assim, desconsiderem as cores dos cabos. Aqui só tem fase neutro, não seguia cor nenhuma, é um apartamento antigo. O que importa para nós aqui é os atos de segurança. A primeira coisa que eu vou fazer é testar o meu detector de tensão. Está tudo energizado. Bom, a fase está apontando tensão. Eu vou lá desligar o disjuntor. Eu estou fazendo isso para saber se o meu detector está funcionando. Porque se eu desligar o meu disjuntor e o meu detector, e o disjuntor por um acaso não funcionar, continuar energizando, e o meu detector de tensão não estiver funcionando também, eu posso tomar um choque à toa. Seria esse disjuntor, mas se você não souber qual é, desliga todos. Como eu sei qual é, vou desligar o correto. Volto a fazer os testes novamente e, como vocês podem ver, não tem tensão nenhuma. E aliado a isso, eu estou usando os EPIs corretamente, minhas mãos estão limpas, eu não estou com nenhum adorno e estão secas também. Bom, sem tensão, EPIs corretos, mãos limpas, eu posso trabalhar tranquilamente. Bom, alguns atos inseguros que podem acontecer. Você não deve trabalhar encostado em nada assim. Só os seus pés devem estar em contato com o chão. Não deve encostar no fogão, não deve encostar na pia. Trabalhar a certa distância aqui tranquilamente. Você não encosta e trabalha tranquilo. Segurança é prioridade. Até a próxima aula, pessoal.